Bereshit 42. Essa é uma daquelas parashot que desfaz muitos pensamentos, né? A gente pensa que as coisas é de um jeito e de repente as coisas é de outra forma. Aqui nós temos o encontro de Yosef e seus irmãos. Os seus irmãos não o reconheceram, mas ele reconheceu os seus irmãos. Então que nós poderíamos entrar nas profecias de Mashiach. Então, como que os irmãos de Yosef, eles acreditariam que aquele governante do Egito poderia ser Yosef? Eles esperavam um escravo. Se eles fossem no Egito, eles esperavam encontrar um irmão escravo e não um governador. Eles esperavam vê-lo no posto mais baixo de todos, escravo do Egito. Porém, não foi o que aconteceu. E, por outro lado, Yosef, ele poderia muito bem vingar dos irmãos. Afinal de contas, ele foi humilhado, fizeram o pai sofrer, ele de príncipe da casa de Jacó virou escravo. O cara podia falar assim, não, vocês acabou com a minha vida. Vocês foram injustos comigo. Mas ele não poderia falar, vocês transgrediram a Torá. Yosef podia falar tudo, menos que a sua venda fosse uma transgressão da Torá. Ah, Moré, como assim? Eles pegaram Yosef, irmão de sangue, mentiram para o pai, falaram que ele morreu, que o animal, com a fera, atacou ele. Morreu e pronto, acabou. Mas Yosef, já que ele era governante do Egito, agora ele podia muito bem vingar, fazer justiça. Quantos anos ele passou longe do pai e da família dele, por conta do ato dos irmãos dele? Muito mais do que isso. Muito mais do que isso. No entanto, que a gente percebe-se pelo primeiro filho dele que nasceu, né? O nome do filho dele que nasceu. Sim. Mas, entretanto, porém, contudo, muito mais do que isso. O comportamento de Yosef, diante dos irmãos, dos relatórios que ele tinha que enviar para o pai, que o pai solicitava para ele, de uma certa maneira, aquilo ali era considerado como perseguição. Ele perseguia, ele tinha um trabalho de ficar perseguindo os irmãos, vigiando os irmãos para levar um relatório para o pai. Você sabe o que a Torá ela fala dos perseguidores? Qual é a punição para os perseguidores? Agora nós temos Yosef sendo considerado um morto, igual Jacó fez com Esaú. Basicamente a mesma situação. E o que os irmãos fizeram contra Yosef não foi ilegal. Não tem ilegalidade. A ilegalidade pode estar na mentira. De não ter falado a verdade para o pai que o irmão estava vivo. Eles falaram que talvez ele tivesse morrido. Tanto é que, depois que Jacó descobre que Yosef estava vivo, ele fez alguma acusação contra os irmãos? Não. Não teve nenhuma acusação. Ninguém foi acusado. Não há. Da mesma forma que Reuven depois não foi acusado de adultério com Bilá. Da mesma forma que depois que Jacó ele vem pelo caminho, ele encontra com Esaú, vivo,
em carne e osso, Esaú até encontra com ele, dá um beijo nele. Tudo isso sem ilegalidade. O problema é, quando a gente não conhece bem os fatos, a gente não conhece as leis espirituais, a gente vai pelas leis humanas, aí as coisas são totalmente diferentes. A forma de fazer juízo, a forma de julgar é diferente. Quantas pessoas acusam os irmãos de Yosef das coisas que eles fizeram contra Yosef, de ter desaparecido com o menino? Foi correto o que eles fizeram? Não. Mas foi pecado? Também não. Não foi pecado. Mas para os religiosos, os moralistas, o que se fez com Yosef não se faz. E de fato a gente tem que concordar que ninguém deve fazer isso, causar tanto sofrimento no pai como eles causaram. Mas alguma vez eles foram acusados de ilegalidade pela Torá? Jacó ou Yosef os acusaram de ilegalidade? Imagina se Yosef, quando foi colocado como governante do Egito, se ele de repente falasse, não, agora eu vou vingar o que eles fizeram comigo. E Yosef, como um justo, ele não agiu dessa forma. Ele aceitou por uma questão de justiça e não por uma questão de sentimento, pelo sofrimento que ele passou, por tudo que ele passou no Egito. Ele teve que usar de justiça e não de emoção, e não de julgar pela emoção, pelo sentimento, pelo prejuízo emocional e humano que ele sofreu durante todos aqueles anos. Ele preferiu fazer a justiça da Torá em vez de fazer a justiça dele. Essa é a diferença do justo. O juiz, ele vai verificar a emoção, o sentimento. O justo, ele vai verificar a legalidade. Porque a justiça, ela cura. O juízo não cura. A justiça cura. Olha só a contradição. A justiça cura, o juízo não cura. Imagina se Yosef, na situação de governante do Egito, ele resolvesse vingar. Ele estava sendo um justo ou um juiz? Então, se Yosef ali, ele agisse para fazer justiça pelo que ele sofreu, pelo que ele passou, ele não era digno de ser governante do mundo. Isso aí, existe uma mensagem profética em cima de Mashiach. Mashiach, ele assume todos os pecados de todos os seres humanos. E ele não acusou ninguém. Essa é a diferença. E a nossa caminhada, a nossa emuná, é que nós nos direcionemos para que a gente fique parecido à estatura do varão perfeito. A gente tem que imitar o Mashiach. Yosef imitou Mashiach? Yosef representava a atitude e comportamento de Mashiach? E nós, quando nós somos injustiçados, perseguidos, quando nós somos maltratados, quando nós somos mal interpretados, quando as pessoas nos compreendem de forma errada, ou deixaram passar um detalhe de alguma coisa em relação a algo que você faz, ou fez, ou é, ou você seja, e as pessoas começam a te julgar, e a te condenar, e a te prejudicar, você age como juiz, ou você age como um justo? O que é o correto? Uma coisa é o que é correto, né? Outra é como a gente faz de fato. Que é o que a gente precisa de curar. A gente precisa de ser curado disso. A pessoa te aponta um dedo, a pessoa te faz um mal, a pessoa te julga de forma equivocada,
e você pega um monte de pedra para vingar daquela pessoa? Não. Não é assim que Marchi ensina. Marchi ensina o seguinte: bate numa face, você dá a outra. É ou não é assim que tem que fazer? Bate na sua face. Qual face que você dá? Do Machia. Dá a face do Eterno. Alguém bate na sua face, ó. Agora vai na face do Eterno. Pronto. Bate na face, dá a outra. Dá a do Eterno, tá? Dá a face do Eterno, é isso que Yosef fez. Ele com todas as ferramentas, ele com todas as possibilidades de vingar contra seus irmãos. O que ele faz? Usa de misericórdia. Ele podia muito bem dar uma lição de moral, explicar um monte de razões lógicas e moralistas. Podia castigar da forma que ele quisesse. Ele era o governante do Egito. E olha que nessa paraxá, ele começa a aprontar um monte de pegadinha com eles. Coloca moedas, coloca uma taça num saco de um deles. Aquilo ali incriminava eles. E eles, justos eles sempre foram, honestos eles sempre foram. Eles nunca foram ladrões de moedas. Aí eles vão no Egito comprar comida. As mesmas moedas que ele compra, a comida, volta dentro do saco. Que coisa estranha. Quem que é esse governante? Eles nunca descobriam que era o irmão deles. Yosef reconheceu eles, mas eles não reconheceram Yosef. Quando uma pessoa te trata com injustiça, quando uma pessoa te acusa, te julga, é isso que acontece. É porque a pessoa não te conhece. Sabe o que a Torá fala para você julgar outra pessoa? Você conhece uma pessoa, a pessoa faz algo errado, algo desaprovável. Você só pode julgar aquela pessoa se você já passou pelo que ela passa, com todos os detalhes. Aí você pode julgar a pessoa. Se você não passou pelo que ela passou quando ela fez aquilo, se você não sabe dos detalhes daquela situação, você não pode julgar aquela pessoa. Vocês sabiam que Yosef perseguia os irmãos? A Torá claramente fala isso? Não. Ela fala que ele dava relatórios dos irmãos. Ponto final. Mas pelo comportamento dos irmãos, você via que não eram relatórios que falavam das coisas boas, mas apontavam as coisas desagradáveis. Mas nem falava de nada demais. Então, fala assim, depois o comportamento dos irmãos dele que teve. Mas na verdade, assim, eram os relatórios muito neutros. Fala que ele dava relatório, ponto final. Não fala mais nada. O que mais que fala? Nada. Aí, só que os relatórios, de uma certa maneira, traziam uma série de situações. Como, por exemplo, o cara não trabalha, só fica dando relatório. É bom demais, né? O cara é o mais novo. Em vez de ele estar trabalhando igual todo mundo, não, ele está ali só olhando para a gente, vai lá e conta. Aí fica lá 3 dias lá com o pai. Comendo carne assada, tomando sorvete, chupando picolé. Por exemplo, Yosef, ele estuprou ou não a esposa de Potifar? Não, mas como é que vocês podem provar que ele não fez isso? A mulher estava sozinha. Ele estava sozinho com ela. Aí, de repente, ela grita. Ele sai praticamente nu. E ela com a roupa dele na mão dela, segurando roupa rasgada. Tudo prova que ele tentou estuprar a mulher de Potifar. Ponto final. Vamos julgar Yosef? Yosef é um safado. Yosef, ele é um mulherengo. É um tarado. É um sem moral. Era um escravo metidinho. Tá, mas quem viu isso aí? Alguém pode provar que ele falou isso aí? Que estava lá junto, que ouviu? Tem alguma testemunha? Não tem testemunha nenhuma. Quando a gente vai falar de outra pessoa, você tem certeza que o erro daquela pessoa é um erro mesmo? É exatamente do jeito que você está ouvindo?
Yosef dava muitos relatórios dos irmãos. Mas só que tudo que Yosef falava era 100% justo? Agora Yosef foi vendido como escravo para o Egito. A Torá fala o seguinte, que todo perseguidor, ele pode sofrer penalidade de morte. Então, se tiver dois irmãos e um irmão persegue o outro, o que persegue, ele é digno de morte. A penalidade dele é morrer, é ser morto. E não precisa ser um juiz, um rei, não. Se alguém vê um perseguido, pode lá e matar o que está perseguindo. É o que a Torá diz. Lembra, quem foi o primeiro perseguidor? Caim. Por causa disso, o perseguidor ele também tem que ser morto. O que aconteceu com Caim depois? Morreu. Foi morto. Ele e o filho dele. Yosef era um perseguidor. O que a Torá deixa muito claro é que ele era um perseguidor. Eles entenderam que o Eterno estava punindo eles pelo que eles fizeram com Yosef. Porque na moral da sociedade, nas etiquetas e nas éticas, se Yosef era um perseguidor deles, não tinha problema nenhum eles acabar com a vida de Yosef. Não seria transgressão. Não era transgressão. Era o salário da perseguição, era a morte, era punido com morte. Mas, mesmo assim, eles estavam entendendo que aquela angústia que estava sobre eles, a angústia que estava sobre eles, era decorrente, era resultado do ato que eles tinham praticado contra Yosef. Porque, de uma certa maneira, foi injustiça. Houve uma injustiça aí. Eles deveriam ter tido mais paciência. Eles deveriam ter ouvido profeticamente as palavras do seu irmão, e eles não ouviram. Imagina se o sonho de Yosef tivesse concluído, ele virasse realmente um rei em Canaã. Se Yosef tivesse virado um rei em Canaã, Israel não tinha ido para o Egito, passado pelo cativeiro egípcio. Não haveria fome no mundo. 7 anos de vaca gorda e 7 anos de vaca magra. Não ia ser necessário essa intervenção. Não seria. Israel não teria que conquistar a terra prometida depois. O próprio Yosef, ele conquistaria a terra prometida. Então, provavelmente, eles estão enxergando o erro. Não é o erro de ter jogado o irmão lá na... Não é esse erro. O erro é antes que eles o erro é de eles não ter permitido que a profecia de Yosef se cumprisse em Canaã. A profecia de Yosef, ela foi se cumprir no Egito. O Mashiach foi mandado para Roma. O Mashiach Yosef, ele podia ter se estabelecido ali como Mashiach ben Davi. Embora Davi não tinha nascido aqui. Mas muita coisa teria se resolvido. Imagina um rei. Imagina um rei conquistando Canaã sem precisar de guerra, sem precisar de lutas. Como é que seria a história deles? A história deles seria outra história. Tudo teria sido diferente. Todo aquele sofrimento, aquele cativeiro todo, o moço ter sido pego lá pela princesa egípcia. Nada disso teria acontecido. Mas não, eles foram vender Yosef para o Egito. Eles venderam a profecia do Mashiach para o Egito. Esse sujeito que eles tiraram a bênção de casa e levaram para o Egito. Mandaram para fora. Levaram para outro, levaram para os estranhos. E isso, e depois tiver que lá comprar. Se a bênção tivesse ficado em casa, não tinham pago o preço. Passado por esse desconforto que eles estavam passando e reconhecendo. Pagaram muito caro, né? Pagaram muito caro. Vocês estão vendo o problema de julgar de forma errada as coisas? Nessa, viu?
E direto. E rápido. Direto. Então, geralmente, o que a pessoa que julga mal as outras pessoas, o que acontece com ela? Ela vai pagar um preço alto. Por isso que o nosso coração ele tem que ter shalom. O coração que tem shalom, ele não fica julgando, caçando problema. O coração que tem shalom é diferente. Ele é justo. Mas a dureza de coração deles também. Agora, Yosef podia ser duro de coração. Ele podia aproveitar aquela oportunidade. Mas ele não foi duro de coração. Muito pelo contrário. Baruch Hashem. E Reuven lhes respondeu dizendo: Não fiz eu a advertência para não pecar contra o menino? E vós não escutastes? Portanto, veja agora, seu sangue é requerido. Que agora, por conta daquela situação, eles estavam achando que Yosef estava morto. Só pode ter morrido. Nós matamos ele de forma indireta. Nós o vendemos como escravo, aconteceu alguma coisa e ele morreu. Ele está morto. O sangue dele está sendo requerido. Eles não sabiam que ele estava vivo. Yosef reconheceu seus irmãos, mas seus irmãos não reconheceram Yosef. E eles não sabiam que Yosef os compreendia, porque ele lhes falou por meio de um intérprete. E ele os omitiu deles, e chorou, e voltou novamente a eles, e falou com eles, e tomou dentre eles a Shimeon, e o amarrou diante de seus olhos. Então Yosef ordenou que enchessem seus sacos com trigo, e devolvessem o dinheiro de cada homem no seu saco, e lhes desse provisão para o caminho, e isso ele fez para eles. E eles recarregaram seus jumentos com trigo, e partiram dali. E como um deles abriu o seu saco para dar a forragem ao seu jumento no abrigo, ele viu o seu dinheiro, pois eis que o mesmo estava na boca do seu saco. E ele disse aos seus irmãos: meu dinheiro foi restituído. E veja, está mesmo em meu saco. E os corações deles desfaleceram. E eles tiveram temor, dizendo um para o outro: o que foi isto que Elohim nos fez? A gente foi lá, pagou, levou, e até o nosso dinheiro está dentro dos sacos. Alguma coisa está errada. Alguém fez algo. Ou seja, estamos ferrados. E eles vieram a Jacó, seu pai, para a terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhe acontecera, dizendo: o homem, que é o amo da terra, falou de forma arrogante conosco, e viu-nos como espiões de tal nação. E nós lhe dissemos: nós somos homens íntegros, não somos espiões. Nós somos 12 irmãos, filhos de um pai, filhos de nosso pai. Um já não existe. E o mais novo está neste dia com nosso pai na terra de Canaã. Então o homem daquela nação disse-nos: através disso saberei em que nós sois homens íntegros, e deixe um de vossos irmãos aqui comigo, e leve comida para a fome de vossas casas, e ide. E trazei-me vosso pão, nosso irmão mais novo, até a mim. Então eu saberei que vós não sois espiões, e vós sois homens íntegros, assim como eu entreguei vosso irmão a vós, e vós havereis de percorrer livremente em qualquer parte pela terra. Ou seja, se vocês apresentarem o irmão mais novo, o caçula, vocês ficarão livres de todas as acusações. Mas agora tem um problema. O dinheiro que nós pagamos voltou. E agora? Nós não pagamos pela comida. O dinheiro voltou. Estamos ferrados. A coisa virou um problemão. O que fazer? Pode falar. Nos dias atuais, quem é esse irmão mais novo?
olha o nome dele. Ben. Lembra da profecia lá de Rocheia? Melohagoim, Merhagoim. Não meu povo, meu povo. Vocês vão deixar de ser meu povo. A plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios? A plenitude dos gentios é quando a rapa do tacho, os últimos, dos últimos tempos, os caçulas da criação, dos últimos nascimentos, das últimas eras, reconhecerem o Mashiach. Descobrirem a Torá. A plenitude dos gentios e Benjamim é a mesma coisa. É os filhos mais novos, os últimos a serem gerados, os últimos a nascerem. A hora que esses aí chegarem na Torá, conhecer o Mashiach e etc., e o sangue israelita chegar no DNA deles, aí cumpre-se aquela promessa feita a Abraham, onde todas as nações da terra serão abençoadas pelo DNA de Abraham, todas as famílias da terra serão abençoadas. Aí se cumpre o Benjamim, o filho mais novo, o último que vai nascer, os últimos, os mais novinhos da face da terra. É o que está falando isso aqui. Então quer dizer que muitos dos nossos irmãos mais velhos ainda não quiseram apresentar os mais novos. Estão teimando para apresentar a Torá e a Mashiach para os que vão nascer por último. Porque eles acham que a Torá é só deles. Mas o preço a se pagar por negar o Mashiach, por negar Yosef, é alto. Porque quando eles vão para o Egito, eles não reconhecem o Mashiach. Que Yosef estava sendo ungido ali, um salvador. Baruch Hashem. Aí, o que o Mashiach falou? Ó, na plenitude dos gentios, a gente fecha e julga tudo, e aí eu me apresento como Ben Davi. A única coisa que falta é os irmãos apresentarem a plenitude dos gentios, os gentios ficarem sabendo da Torá, ficarem sabendo de Mashiach, e aí eles podem andar livremente, aí fica todo mundo livre. Livre do sistema, e todo mundo volta para a Torá. Isso é cumprimento de profecia. Baruch Hashem? Uma analogia então seria 22 anos, 2.200 anos. Baruch Hashem. E Jacob, seu pai, disse-lhes: todos vós me tendes despojado de meus filhos. Todos vós me tendes despojado de meus filhos. Yosef não existe, e Shimeon já não está. E agora vós levareis a Benjamim? Todas essas coisas são feitas contra mim. Mas olha o que é que o pai fala. Todos vocês têm tirado filhos de mim. Vocês próprios têm tirado filhos de mim. Não é o mundo, não são os outros povos que têm tirado os filhos de mim. É vocês mesmos que têm tirado os filhos de mim. O que isso significa? Shalom. Tem mais. É isso aí também, mas tem mais. Se eu pegar um galhozinho de árvore, se eu pegar aquele galhozinho que a irmã está ali segurando para os filhos e quebrar, ele quebra, né? Mas e se pegar 12 igual esse aí e amarrar aí ninguém quebra, né? É o que a Jacob está falando, ó. Vocês entre si, vocês ficam brigando. E vocês ficam diminuindo Israel. Quando vocês se dividem, vocês ficam fracos. Vocês ficam fracos. Vocês não podem ficar se dividindo. Eu e Jacob, eu não quero que vocês fiquem se dividindo. Porque vocês vão ficando fracos. Vocês ficam se diminuindo. Primeiro vocês venderam Yosef. Agora, Shimeon ficou amarrado. E vocês ainda querem levar Benjamim? Yosef foi vendido. Shimeon foi amarrado.
e Benjamim foi levado para encontrar com Yosef. Daqui 3 anos e meio. Eu tô tentando ver aqui. Daqui 3 anos e meio eu falo disso com vocês. Não, sinceramente, eu tô Carlos, olha o que você vai falar, Carlos. A nenenzinha, Ela vai estar com 3 anos, olha só que beleza, vai estar correndo para todo lado. ela tá com 3 anos, mas se falar logo agora, provavelmente ela vai estar sentindo essas vibrações, então legal. Mas ela já sabe. Concorda comigo? Mas ela já sabe. Se vocês fizerem uma ultrassom dela hoje, vocês vão ver que elas não têm essa curvinha aqui, ó. Depois o dia que ela nasce, aí aparece. Aí no bebezinho recém-nascido aparece. Aqui é lisinho. Aí o dia que nasce, aqui. Ele fica lisinho, fica bem lisinho, né? Aqui fica lisinho. Aí quando nasce aparece essa. Porque eles conhecem toda a Torá. Quando eu vi Isaac, eu estava chorando, eu não consegui, eu puxei aqui na minha mente, não vejo isso. Depois que apareceu. Não vejo isso aqui nele. Mas não achei. Provavelmente, eu acho que é verdade mesmo, porque não que eu estou duvidando, mas faz sentido, sim. Eu acho que você quer apresentar depois. Aí vai desenvolvendo, né? Aí vai crescendo isso aqui. Ó. Mas por quê? Porque ela já sabe tudo que a gente está falando aqui. Não fale para papai, nem fale para mamãe. Ó, caladinha. Não chute. Não chute, não sopre, não decola o papai para mamãe. Aí quando ela nasce, o que o Mala faz? O Mala ensina a Torá todinha para ela. O Mala vai e põe um dedo. Aí aparece essa curvinha aqui, ó. Provavelmente é assim, é só uma suposição, tá? Provavelmente. Esse aqui, ó, o Mala, ele não fez, ele fez assim, ó. Olha lá, ó. Baruch Hashem? O Vitor também? O Mala foi fazer assim, não adiantou. Então foi tudo. Baruch Hashem? Então, olha o que Yaakov está falando aqui. Irivam falou a seu pai dizendo: mate meus 2 filhos, se eu não te trouxer a ele de volta. Entregue-o em minha mão e eu o trarei a ti novamente. Olha a proposta de Reuven. Mate meus 2 filhos, se eu não te trouxer a ele de volta. Pergunta: quem são os 2 filhos de Reuven? Qual a importância desses 2 aqui? Mais do que isso, um pouquinho. Yosef, eu te ofereço 2. Mas na verdade aqui não é para Yosef. Ele falou para o pai dele: pai, eu te dou meus 2 filhos, você mata os meus 2 filhos se eu não trouxer os irmãos de volta. Olha a emuná de Reuven. Olha a fé. Olha a fé. Você acha que ele achava que os filhos dele iam morrer? Claro que não. Se a gente está assim também aqui naquela na lei da Torá, ele assumia como se ele fosse matado um inocente. Por isso que ele colocou esses 2 filhos dele também. Também. Mas é o mais raso. Eu achei, já é alguma coisa. Para quem vai ter as informações só daqui 3 anos e meio, essa aí tá ótima. Eu achei. Mas eu volto aqui em Shimei. Pode ir. Não. Vamos para frente, vamos continuar. Viu? Tá pegando esse negócio de 3 anos e meio. Daqui 3 anos e meio ele continua falando isso. Não, mas é porque. Vamos continuar. Baruch Hashem.
E Irivion disse a seu pai: mate meus 2 filhos, se eu não te trouxer a ele de volta. Entregue-o em minha mão e eu o trarei a ti novamente. E ele disse: meu filho não descerá contigo, porque o irmão dele está morto e ele foi deixado só. Se algum dano lhe acontecer pelo caminho no qual tu vais, então tu farás descer as minhas cãs com tristeza para o Sheol. Ou seja, Yaakov falando claramente do... Pode falar. Só daqui 3 anos e meio? Aí acho que tem 3 anos e meio. Atrás, né? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Falou, então. Lembrou, né? Temos aqui, desculpa. Você lembrou, né? Baruch Hashem. Então vamos aos comentários da Parashá. Baruch Hashem. Não seja louco para entender o equilíbrio do outro. Quantas vezes que a gente olha para a vida das pessoas, a gente olha para outra pessoa e a gente acha defeitos e defeitos naquela pessoa. Olha o que a Parashá fala. Não seja louco no equilíbrio da outra pessoa. Os irmãos de Yosef, quando ele dava relatórios dele para os irmãos, o que eles achavam de Yosef? Que Yosef prejudicava eles. Que era um traidor e era um perseguidor. Daí a gente pode imaginar que eles achavam que os relatórios eram ruins. Mas será que eram ruins de fato? Porque eles continuavam trabalhando e a gente não via nenhum tipo de controle do pai, nenhum tipo de repreensão do pai contra os irmãos. Então, provavelmente, os relatórios de Yosef não eram ruins, igual às vezes eles podiam imaginar. Mas o fato dele ter uma túnica toda colorida, dele trabalhar menos que os outros, ser filhinho do papai, ter mais regalia, o queridinho da casa. Então, eles somavam tudo isso aí e eles julgavam mal Yosef. Ao ponto deles entenderem que Yosef deveria passar por um tipo de punição merecida. Agora, Yosef, é fato, ele era um perseguidor dos irmãos. Agora, quem foi que colocou Yosef para ser perseguidor dos irmãos? Quem foi que atribuiu essa função a ele? O pai dele. O próprio pai. Mais um motivo para eles terem misericórdia de Yosef. Então, não seja louco para tentar entender o equilíbrio da outra pessoa. Não fique achando que a outra pessoa é menos do que você. Que o outro não entende tão bem quanto você entende. Que a sua cabeça ela é melhor para compreender as coisas do que o outro. E que o outro... Então não seja louco de querer entender o equilíbrio da outra pessoa. O jeito que a outra pessoa é, para ela, é normal. E um grande problema que nós temos, simplesmente em questão de casal, né, de casamento ou de amizade, por exemplo, é de um ficar achando que o jeito do outro é errado. Ah, mas o homem, né? O homem é mais assim, é a pressa. Mas você é muito lenta. Você é muito devagar. Você não faz as coisas direito. Você não faz na hora que eu quero que você faça. O que tá? O homem, ele tá sendo louco. Isso é loucura. Amigo, eu sou melhor do que fulano de tal. Eu sou melhor do que ciclano. Julgamento de loucura. Isso é loucura. O equilíbrio da outra pessoa permite com que ela haja daquela maneira. Então, em termos de casal, né? O que tem que haver dentro de um casal? Tem que ter equilíbrio dos dois.
o equilíbrio do que é rápido demais, ele não pode destruir o equilíbrio, às vezes, da mulher, que às vezes é lenta demais. Aí o que tem que acontecer? Ela tem que ser um pouquinho mais rápida e ele tem que ser um pouquinho mais lento. Aí o que acontece? A harmonia. Aí os dois ficam felizes. Agora, por que um é obrigado a fazer o outro feliz? Como se a mulher fosse uma escrava do homem. Por quê? O tempo todo, a minha razão tem que afligir a alma da outra pessoa. O tempo todo, a minha lógica, a minha necessidade, o meu tempo tem que massacrar o coração da outra pessoa. Da esposa, do amigo, de quem trabalha para mim e etc. Eu contrato uma pessoa para trabalhar para mim. Aí a pessoa tem que fazer as coisas do meu jeito. Eu não quero entender o jeito daquela pessoa que trabalha para mim. Os limites do equilíbrio daquela pessoa. De repente, se a pessoa começar a fazer muito rápido, às vezes não vai fazer tão bem feito como poderia fazer se na lentidão da própria pessoa. Agora, o que tem que haver de ambas as partes? Tem que haver um equilíbrio. O que é mais lento fica um pouquinho mais rápido e o que é mais rápido fica um pouquinho mais lento. Aí, os dois fazem isso aqui, ó. Equilibra. E aí as coisas funcionam. Ninguém fica triste, ninguém fica doente, ninguém fica infeliz e todo mundo fica satisfeito. Irmão, toda relação, aqui nós estamos estudando relações. Houve equilíbrio na relação dos 10 irmãos com Yosef? Não. Yosef foi equilibrado com os irmãos? Ó, o meu pai me mima muito, eu sou muito mimado, os meus irmãos ficam tristes por conta da minha folga, que eu sou folgado mesmo. Então, eu vou trabalhar um pouquinho mais e vou caprichar um pouquinho mais nos meus relatórios, para que haja um equilíbrio. Mas não. Ele aproveitava hoje eu não vou olhar as ovelhas porque a minha túnica está limpa, então eu não posso olhar as ovelhas hoje. Vocês vão lá e cuidam das ovelhas. Não é assim que acontece? Era o que eu sempre fazia. Não, hoje eu estou com a minha túnica colorida. Não vem me pôr para trabalhar, não. Hoje eu vou ficar o dia todo em casa. Não funciona assim. Irmãos, nós temos que aprender a ceder. Você sabia que ceder tem muito a ver com arravá, doar? É muito melhor. É melhor dar do que receber? É assim que está escrito? Sim. É muito melhor bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Mas se você é uma pessoa acostumada a ceder mais, você é uma pessoa menos estressada. Uma pessoa que sofre menos. E uma pessoa que ganha mais. Quem cede, toda pessoa que cede mais, né, tem uma palavra, como é que é? Aquela pessoa que gosta de dar as coisas, de ajudar? Não, é outra palavra. Hã? Não. Não, tem outra palavra que a gente usa. Não, é outra palavra. Personalidade, não? Não. Pessoa generosa. Você já percebeu que a maioria das pessoas generosas nunca falta nada para ela? O tanto que ela gosta de dar as coisas, nunca falta nada para ela. Agora, aquela pessoa que não gosta de estar dando uma coisa, de estar sendo generoso, sempre está ali faltando algo. Em popular, suvina. Suvina, pessoa suvina. Pão duro. É. Muito cidade. Mão de vaca. O mão de vaca sempre não tem, porque ele não consegue nem abrir a mão para segurar. Ele segura assim, cara a mão dele. Faça aos outros também. É. Então, tinha um problema entre Yosef e os irmãos. Então, não seja louco para entender o equilíbrio do outro. Não seja louco. Agora, por que ele fala não seja louco? É porque quando você procura só entender a sua necessidade, o seu eu, o jeito que você quer, só o que vale é só o jeito que você pensa, que você acha, é só o seu jeito, você está sendo louco. Louco. Louco ou louca, né? Está escrito em Bereshit 42, do 22 ao 23. E Reuven lhes respondeu, dizendo,
não fiz eu a advertência para não pecar contra o menino, e vós não escutastes, portanto veja, agora seu sangue é requerido. E eles não sabiam que Iosef os compreendia, porque ele lhes falou por meio de um intérprete. Está escrito, e seus corações afundaram, e eles ficaram com medo, perguntando um ao outro, o que Elohim está fazendo agora conosco? E Reuven falou para eles, o que o Eterno, olha o que o Eterno está cobrando de nós, o sangue. O Eterno está cobrando o sangue. O sangue de quê? Da nossa maneira de julgar errado. Todo ato, toda atitude, ela gera um ato. Olha, toda atitude é um ato que advém, que é resultado de uma forma de julgar. Então, sabe onde é que começa a maioria dos nossos problemas? No jeito que você julga as coisas. É o jeito que você julga, que você interpreta, que você vê, que você visualiza, é que vai gerar a sua ação depois. É o que vai te proporcionar bênção ou maldição. Problema ou resolução. Tranquilidade ou fadiga. Lucro ou prejuízo. Alegria ou tristeza. Paz ou raiva. O jeito que você julga. Está tudo aí. O segredo está aí. Agora, aquela pessoa que ela é louca de ficar julgando o equilíbrio do outro, achando que sempre o outro está fora, esse é o que mais julga errado, é o que mais carrega peso. Essa pessoa, o tempo ela está carregando peso. O tempo todo a vida dela é pesada, é difícil, é estressada. Sabe? Ela não consegue ter uma vida leve, tranquila, onde as coisas realmente funcionam, sem ter que ficar o tempo todo segurando para ver se não vai cair. A pessoa fica insegura. Os irmãos agiram erroneamente contra Iosef e agora estavam de frente ao destino de seu julgamento e das ações contra seu irmão. O governante do Egito tinha um comportamento estranho e esse nome, Tsefnat Paneah, e suas roupas e estilo omitiam sua verdadeira identidade. Talvez, na verdade, eles nunca olharam para Iosef real. Tinham um julgamento equivocado a respeito dele. Todo o Egito sabia que Tsefnat Paneah era Iosef, mas seus irmãos não sabiam que Iosef era Tsefnat Paneah. Sabe qual é o maior problema do louco que julga o equilíbrio do outro? É que ele nunca consegue ver a essência do outro. Quando você descobre qual é a essência da outra pessoa, ela pode estar fantasiada. A hora que ela começar a agir, a falar, o jeito dela fazer as coisas, você vai descobrir, opa, essa pessoa aí não é essa capa aí não, é outra pessoa, eu conheço essa pessoa aí. Aquele comportamento de Tsefnat Paneah, ele era o comportamento de Iosef. E eles não olhavam, eles eram loucos em julgar Iosef. Eles não conheciam Iosef em essência. E quando você não conhece a pessoa na essência dela, você julga mal. Por exemplo, Iosef era capaz de violentar, de dar de cima da mulher de Potifar, pela essência dele. Mas e tudo que aconteceu indicava que ele fez isso. Mas e a essência dele? Será que pela essência dá para falar que ele é capaz de fazer aquilo? Não, ele não é capaz de fazer aquilo. Iosef seria capaz, agora é profundo, não vai ser daqui 3 anos e meio. Iosef, ele não foi capaz de praticar o pecado, de desejar o bem do próximo. Porque se Iosef, ele desejasse a primogenitura como um bem, ele estaria pecando. Iosef não desejou a primogenitura de ninguém. Isso não aconteceu. Se ele tivesse feito isso,
ele tinha pecado. E os irmãos tinham razão. Mas ele não fez isso. Ele não desejou. Então, quando fala assim, ó, não desejais os bens do próximo, a esposa do próximo, os animais do próximo. Isso aí, irmãos, não é só isso que está falando, é muito mais. Então, desejar o direito do próximo, eu vou traduzir. Desejar o direito do próximo também é transgressão da Torá. Aí surge um problema. Ah, mas será que Jacó desejou a primogenitura de Esaú? Porque Jacó comprou a primogenitura de Esaú. Mas será que ele desejou a primogenitura de Esaú? Porque a mãe de Jacó, Rívca, ela falou que aquilo não era pecado. E se você estudar direitinho, hoje nós não vamos falar disso, talvez daqui 7 anos, né, o dobro, 3 anos e meio. Na outra paraxá, talvez, no próximo ciclo, a gente não sei. Mas ela falou, isso aqui não é desejar a primogenitura do seu irmão, não é pecado. Porque se Yosef, ele tivesse desejado, os irmãos estavam certos. Só que os irmãos não conheciam a essência. Todo o Egito sabia que Tsefanat Panear era Yosef. Mas os irmãos não sabiam que Yosef era Tsefanat Panear. Eles não sabiam. Eles não sabiam que Yosef era Tsefanat Panear. Porque eles não conheciam a essência. Às vezes você convive muito tempo com uma pessoa, mas você é louco o tempo todo e fica julgando o equilíbrio da pessoa. Então, nesse caso, de fora conhecer a essência. Entre aspas. Uma ótima pergunta. No Egito, se um homem dormisse com uma mulher casada, o que acontecia com ele? Tinha que ser morto, não era? E você estava morto? Ele não foi acusado de ter dormido com a mulher de Potifar? Tinha provas. A palavra da mulher de Potifar era a prova. Ficou com as roupas dele. Os servos ouviram ela gritar. Tinham todas as provas que Yosef fez aquilo. Não tinha como provar que não fez aquilo. Soldado de correndo de um pai. Tudo provava isso. Mas Yosef não estava morto. Ou seja, Yosef, o Egito conhecia a essência de Yosef. Vamos dar um voto de confiança nesse aí, porque esse tal de Yosef, ele não é disso. O Egito conhecia mais Yosef do que os irmãos. Esse não é disso, então vamos dar. Então, assim, não vamos matar ele e vamos deixar ele preso. Só quem poderia tirar Yosef da prisão, era o faraó. Só o faraó, mais ninguém. Se chegasse algum governante do Egito, não. Só o faraó que pode tirar ele do Egito. Nem ele. Depois que o decreto foi dado, só pode ser desfeito pelo faraó. Aliás, quem manda ir para a prisão era o faraó, né? As pessoas levavam as acusações e aí ele fazia o decreto. Baruch Hashem. Eles não deram importância aos sonhos de Yosef e não perceberam a verdadeira identidade do vice-rei simplesmente porque ele recebeu um nome diferente. Muitas pessoas, quando vão falar de outras pessoas, começam a colocar características negativas em seus julgamentos. Fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo. E esses apelidos negativos fazem com que as pessoas que escutam vejam fulano de tal de forma errada. Sabe que isso é transgressão? Porque aquela pessoa é a imagem e semelhança do Eterno, com ou sem pecado. E quando uma pessoa começa a falar mal daquela imagem e semelhança,
Por mais que ele seja pecador, e você começa a falar mal daquela imagem, você está cometendo pecado. Mesmo que a pessoa pratique tais pecados, mesmo que ela cometa tais erros, você não pode falar mal dela. Iosef, pelas provas e pela condenação, ele praticou o pecado de tentar estuprar a mulher de Potifar. Mas até os egípcios foram tão justos que eles não mataram Iosef. Eles não sentenciaram Iosef à morte. Muito pelo contrário. Deram a chance da dúvida. Então, toda pessoa ela tem que ter a chance da dúvida, a oportunidade da dúvida. Então nós nunca podemos definitivamente julgar ninguém. O Egito conhecia Iosef, mas os irmãos de Iosef eram loucos e não conheciam Iosef. Eles próprios não conheciam o Iosef, governante, sobre eles como nos sonhos. Aquele governante era simplesmente diferente do Iosef, egocêntrico e audacioso sobre a primogenitura. Essa era a visão dos irmãos. Qual era a visão deles? Esse aí quer tomar nossa primogenitura. Esse aí, ele é egoísta. Esse aí é vaidoso. Olha os sonhos que ele tem. Toma cuidado com o jeito que você julga. Por mais que pareça ser do jeito que você está vendo, ou do jeito que você está ouvindo, toma muito cuidado. Muito cuidado. Porque a bênção que eles perderam pelos atos que eles praticaram, imagina se Iosef tivesse sido governante de Canaã naquela época. Não tinha tido aquela fome como teve. Eles não teriam passado por tantos problemas como eles passaram. O povo já não tinha sido levado como escravo do Egito. Porque foi isso aqui que gerou a escravidão de Israel lá no Egito. Não teria morrido. Ele não teria se casado com uma... Esqueci o nome da parte dela. A esposa de Jordá, a primeira lá, sem ser Tamar. Não, sem ser Tamar. Ah, sim, as cananeias. Cananeia. Uhum. Teria se casado com Cananeia. A vida tinha sido outra. Olha a quantidade de problemas que gerou o julgamento deles, a maneira pela qual eles agiram. Então, toda atitude, toda decisão, todo julgamento que você praticar, ele vai ter consequências. Durante tantos anos, décadas, não aconteceu nada com eles. De repente começa a ter uma fome muito forte. E estiver aqui no Egito comprar. E eram pessoas muito ricas, porque para poder viajar e comprar aquela comida tinha que ser gente muito rica. Eles eram muito prósperos. Era muito dinheiro. Geralmente na terra deles nem comida faltava. Naquela época não, até chegar os 7 anos das vacas magras, né? Os irmãos sempre tiveram relatórios ruins sobre Iosef. Cada um deles via Iosef de uma forma errada. Assim como os 10 espias deram relatórios ruins contra a terra prometida. Ao chegarem ao Egito, eles entraram, cada um por um portão. Foram 10 portões diferentes. Quantos portões foram? 10 portões diferentes. O que significa entrar em um portão diferente no Egito? Cada um entrou por um portão. Lembra que depois teve 10 espias, dos 12, 10 deram um mau relatório da terra prometida. A princípio, os irmãos são acusados de serem espiões, por nenhuma outra razão, senão pelo fato de terem entrado por 10 portões diferentes. Poxa, eles chegam juntos. E lá tinha o pessoal da ABIN, né, da Mossad egípcia, da CIA, do FBI, as câmeras lá, de monitoramento. Estava tudo de olho, os caras chegou junto. Agora cada um entra, cada um por uma porta. Esse cara só pode ser espião. Porque se eles fossem inocentes, a gente ficar só para comprar comida, por que cada um tinha que entrar por uma porta?
Eles estariam procurando Yosef. Mas sabia que Yosef. Pode ser que eles estariam procurando Yosef, escravo, né? Pode ser que eles estavam atrás de um escravo, né, de Yosef. Isso pode ser verdade mesmo. Isso pode ter acontecido. Mas entrar por 10 portões, cada um por um portão diferente, só pode ser espião, né? Não tem outra... Mas algo muito estranho acontece. O vice-rei disse, eu tenho temor a Elohim. Bereshit 42, 18. E em seguida liberta 9 dos 10 espiões e os manda de volta para sua casa. É um procedimento muito estranho. O que isso significa? Uau! Uau! Mas assim, querendo saber por que ele ficou com Shimeon. Uau! Yosef, Shimeon, Benjamim. Uau! Não sei. Algo mais estranho ainda acontece. E eles encontram moedas em seus sacos. Será comum espiões receberem presentes para a viagem de volta para casa? Eles entram como espião. Quer dizer, foram acusados de serem espião. Aí ele dá os alimentos, segura um dos irmãos, manda eles embora para a casa deles. E põe muita comida e depois as moedas de volta. Muito estranho. O servo de Yosef explica os presentes. Vão em paz, não tenham medo. Seu Elohim e o Elohim de seu pai colocaram um tesouro escondido em seus sacos. Uau! O servo de Yosef explica isso para eles. Que o Elohim, que seu Elohim, o Elohim de seu pai, colocou tesouros escondidos em seus sacos. Meu dinheiro foi restituído. Eles falam em Bereshit 42, 28. O que isso significa? O que significa será isso? Vamos em frente. Isso aqui tem a ver com aquilo que nós começamos a conversar? Depende do que a gente conversa um monte de coisa. Eu só vou fazer o sinal. Também. Tem também. Tá naquela... Uma parte tá. Uma parte tá. É que eu comecei a fuçar. Baruch Hashem. Do nada, os espiões são convidados a jantar com o acusador. Uau! O cara te acusa e chama você para jantar com... Então, lembramos da Tehilá de Davi. Dos Salmos de Davi. Antes de você chegar aí, eu lembrei disso. Do Tehillim, do Tehilá? O Locke falou assim, convidados são... Do nada, os espiões são convidados a jantar com o acusador. Então lembramos da Tehilá de Davi. Uma mesa para banquete diante dos meus inimigos. Eu falei, uau! Uau! Isso não é um banquete, é um banquete. Uma mesa com os inimigos lembra de comida. Anular a árvore do conhecimento do bem e do mal. É anular aquele tipo de banquete. Comer da árvore da vida é o prato dos justos. Yosef era um justos. Então, o que significa Davi em Tehillim? Ele pediu para o Eterno fazer colocar uma mesa, um banquete diante dos seus inimigos. É para anular a inimizade. O que Yosef estava fazendo aqui? Anulando a inimizade. Cada ato, se você pegar cada ato que esse governante do Egito fez, colocar as moedas lá dentro dos trem, o cálice lá dele de beber vinho dentro do saco lá de... Tudo derrubando maldições. Tudo derrubando maldição. Cada um tem um significado, cada um tem um porquê, cada um tem uma simbologia. Quebrando as inimizades. E agora nós temos aqui um banquete. Porque os irmãos de Yosef o tratavam como inimigo, segundo a forma que eles julgavam. O vice-rei do Egito os acusa de espionagem e em seguida os convida para jantar. É assim que lidamos com aquele que se colocam como inimigos? Você chama os seus inimigos para jantar lá na sua casa? É assim que a gente faz? Mas o vice-rei fez. Shimeon recebeu ainda mais esse tipo de cuidado, pois quando os espiões
partiram para a sua jornada de volta para o pai, Shimeon foi libertado da prisão e recebeu comida e bebida. O que Shimeon recebe? Ele é liberto e recebe comida e bebida. Shimon não percebeu que havia algo bastante incomum acontecendo aqui, porque o vice-rei está tão preocupado com a saúde e o bem-estar do pai dos espiões. Além disso, o espião mais jovem é sempre abençoado por seu acusador. Elohim, seja gentil com você, meu filho. Bereshit 43, 29. Essa também é uma maneira aceita de se relacionar com espiões. É assim que os povos fazem quando eles pegam um espião dentro da sua pátria. Trata bem, dá comida, dá dinheiro, dá um monte de coisa. Não deve haver fim para suas perguntas. Então o cálice é encontrado no saque de Beniamim. Mas não lhe ocorre que o protesto de Beniamim, isso é em Bereshit 43, 29. Mas não lhes ocorre que o protesto de Beniamim, de que ele não é culpado, pode estar correto? Depois de tudo o que descobriram, dinheiro, uma segunda vez em seus sacos, eles não deveriam ter reunido os dois e dito que assim como não roubaram o dinheiro, Beniamim também não roubou o cálice? Olha a quantidade de coisas estranhas acontecendo. Após tantos eventos contra seu irmão, Yosef reduz a sentença de Beniamim, pois roubar um rei dá pena de morte, Bereshit 44, verso 9. Mas ele passa por cima da lei e do julgamento, e o homem em que o cálice foi encontrado, somente ele será meu escravo. E quanto os demais, retornem em Shalom para a casa de seu pai. E todos os espiões são libertados e enviados para casa, com exceção do ladrão. Ou seja, prendeu Shimeon, soltou Shimeon. Aí os irmãos voltam lá com o irmão caçula, e Reuven fala que ia dar os dois filhos para o pai matar se ele não voltasse com os irmãos. E agora Beniamim, o irmão caçula, vai ter que ficar preso. Agora o Reuven tinha que voltar com a má notícia, né? Aí o pai fala, lembra que você falou que ia dar 2 dos seus filhos para me matar, se acontecesse alguma coisa? E aconteceu, né? E agora? Para o Hashem. O segredo da taça de vinho e a idade dos irmãos. Vinho novo, vinho velho. Como Yosef foi capaz de usar seu cálice para determinar as idades respectivas dos irmãos? Aqui a gente poderia pôr assim, como Tsefinat Panear, ele conseguiu saber a idade daqueles espiões? Eles achavam que a taça tinha algum poder mágico, né? Algo assim. O servo dele falou quando ele foi atrás que era a taça dele previu. Sim, sim. Mas, adivinhações. Mas nós não vamos colocar Tsefanaf Panear, porque nós sabemos que nós estamos falando de Yosef. Então, como Yosef foi capaz de usar seu cálice para determinar as idades respectivas dos irmãos, o primogênito segundo a sua antiguidade e o mais novo segundo sua juventude. Bom, Yosef então estava reconhecendo a primogenitura do mais velho, que estava colocando cada um na sua posição, né? Quando Yosef foi vendido como escravo, sua capacidade de sonhar profecias, quando Yosef foi vendido como escravo, sua capacidade de sonhar profecias foi escravizada no julgamento de seus irmãos. E quando eles agiram contra Yosef, eles tinham a lei, a moral a favor deles. Porque ele era um perseguidor. Então eles tinham o direito de fazer o que fizeram. Por isso que o pai Yaakov nunca os repreendeu por conta disso. Então, ao punirem Yosef, que os perseguia, dando relatórios a seu pai, eles estavam legalmente respaldados pela moral e bons costumes jurídicos. Por isso que quando eles descobrem que ele está vivo, e o pai também descobre, eles não são repreendidos nem acusados de ter transgredido na venda de Yosef. Porque eles estavam respaldados pelo direito de condenar quem os perseguia. E Yosef perseguia eles. Em hebraico, perseguidor é rodef.
Conforme a lei, o perseguidor tem a pena de morte por qualquer espectador, depois de ser advertido para parar e caso se recuse com a perseguição a um irmão, por exemplo. O perseguidor é um comportamento de acusação de pessoas que dão relatórios com o propósito de fazer juízo alheio. Significa derrubar a alahá de Torá de um irmão. Então, o que é o Radef? O Radef é aquela pessoa que ela persegue outra pessoa, dando relatórios com o propósito de fazer juízo alheio. Igual Naamã fazia lá. Igual Naamã fazia. Perseguidor e acusador, ele tem basicamente a mesma conotação. Então, em hebraico, Rodef é a palavra usada, nesse caso aqui de Yosef, para determinar a função de Yosef. Qual era a função de Yosef? Perseguir os irmãos. Era o que na realidade estava acontecendo. Porque ele dava relatórios dos seus irmãos para o pai. Agora, será que eram relatórios totalmente negativos? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas só que a palavra Rodef, ela é utilizada quando pessoas que são perseguidoras, elas costumam dar relatório ruim de outra pessoa. É aquela pessoa que fica fazendo lachonará. Fica falando mal de outra pessoa. Isso é um perseguidor. E o perseguidor, que também significa derrubador, que significa derrubar a alahá de Torá de seu irmão. Derrubar a alahá de cumprimento de Torá, derrubar uma lei da Torá, por conta de um argumento de moral, de justiça, de juízo fora da Torá, isso é uma transgressão contra a própria Torá. Não há justiça numa coisa. A justiça para os homens, né? Então, por exemplo, se alguém vai cumprir Torá e outra pessoa chega e critica ele cumprir Torá, por mais que ele use de assim, razões morais e óbvias e lógicas, mas fora da Torá, ele é considerado um Rodef. É um acusador, ele é um derrubador. Ele é um perseguidor. E é o que os irmãos entendem que era Yosef, pelos argumentos, pelos relatórios que ele dava para o pai. Tá? Vocês estão vendo que a coisa é muito mais profunda? Então nós temos que tomar muito cuidado com os ouvidos e com os olhos, né? A boca também. E com a boca também. Voltando a Paraxá, eles estavam incapazes de reconhecer o vice-rei egípcio como seu irmão Yosef, mesmo com tantos fatos diante da face deles. Yosef era de fato um Rodef. Ele merecia a morte, mas foi vendido como escravo. Eles não levaram em consideração os sonhos de Yosef. Assumir que esse homem era Yosef significaria negar tudo o que eles acreditavam. Esse é o grande problema do acusador. É o grande problema do perseguidor, do derrubador de alahá de Torá. Porque para ele reconhecer que o outro ele não estava errado, ele estava correto, ele vai ter que assumir que ele está errado. E esse é o grande problema do ser humano. Você sempre quer estar certo, você não quer estar errado. Então você cria argumentos e depois você quer sustentar pela moral, pela lógica, pela razão, pelos fatos, aquela moral. Mas, por exemplo, pela razão, Yosef não tentou estuprar a mulher de Potifar? Não tinha todas as provas? Não tinha nada que falasse que não fosse isso. Ele, de fato, todos os fatos provam isso. Não tinha saída para ele. Não tinha como ele sair disso. Era afirmar que o juízo deles, segundo a lei vigente, estava errada. Então eles não queriam fazer isso. É como diz em Mishlei, Provérbios 19.
19:1, do 1 ao 3. Melhor é o pobre que tem um alahá de integridade do que aquele que é perverso em seus lábios e é um tolo. Também o desejar sem o conhecimento não é bom. E o que se apressa naquilo em que seus pés resvalem em pecado. A tolice do homem perverte o seu alahá. E, portanto, o seu coração se acha irado contra Elohim. Isso aqui é muito sério. Toda vez que uma pessoa, aqui no caso dos irmãos de Yosef, eles entenderam que Yosef estava sendo um redef, um perseguidor, eles estavam pervertendo o alahá de Yosef. Eles estavam transformando Yosef, o justo e sonhador, em um redef, em um perseguidor, quando de fato ele não era aquilo. De fato ele não era aquilo. E quando se faz isso, aquela pessoa, na verdade, olha só como isso é sério. Toda vez que você julga alguém errado, toda vez que você dá um de juiz, você está com ira contra Yah. Então, se você julga o seu próximo, você ser juiz do seu próximo, isso significa que você tem ira no seu coração, não é contra aquela pessoa que você está julgando. A sua ira é contra o Criador. Nunca queira ser juiz. Nunca faça isso. Michelet 19, Provérbios 19. A tolice do homem perverte o seu alahá, e portanto o seu coração se acha irado contra Yah. Isso é muito, mas muito perigoso, muito grave. Aí você pega um caso, você pega uma situação, e você não sabe dos detalhes. Na época de Yosef, as pessoas sabiam dos detalhes da situação de Yosef com a mulher de Potifar? Se realmente aquilo aconteceu? Olha como os egípcios foram justos. Eles não mataram Yosef. Mas eles deram a vantagem da dúvida e simplesmente deixou ele preso. Olha como eles foram justos. Mais do que os próprios irmãos. E será que a gente consegue agir assim uns com os outros, um com o outro? Alguém chega e fala, você fez isso, você fez aquilo, e a gente, como que a gente age? Eu ouvi falar que o Aguinaldo, ele fez tal coisa. Mas foi mesmo? Foi. Foi como? Não, foi em tal lugar. Nossa, eu passei lá naquele dia, eu vi lá mesmo. Eu vi ele lá naquele lugar, então é verdade. Poxa, mas o Aguinaldo, eu achava que ele não era daquele jeito. Eu vi o Aguinaldo lá, e o outro ainda me contou o que o Aguinaldo fez. Irmão, você desculpe, mas não tem como você escapulir dessa. Não tem como. Então, quem julga está com ira contra... Se eu julgar o meu irmão, eu não estou com raiva, não é dele, não. A minha ira não está indo contra ele, não. Está indo contra o próprio Eterno. Ele está tomando o lugar do Eterno. Quem pode julgar? Só o Eterno. Quem sabe dos detalhes é quem? O Eterno. É o Eterno. No caso, ele está... Usurpando o cargo do Eterno. E mesmo se ele fez, não fez nada, irmão. Isso é inocente. E mesmo se fez, não o irmão Aguinaldo, e mesmo se fez, cabe a mim a julgar e condenar e acabar com ele? Cabe a mim a não julgar, mas a chegar nele e corrigir ele. A torrejar. Corrigir ele. Dá oportunidade para ele se corrigir. Isso sim. Fazer ato de justiça. Isso demonstra que eu não tenho ira contra o Eterno. Mas muito pelo contrário. Que eu quero, da mesma forma que eu sou julgado, da mesma forma que eu julgo, eu sou julgado. Baruch Hashem. As pessoas se apressam em julgar. Muito rápido. Mas isso é um problema mais sério porque
quanto mais você se apressa a se julgar, mais o julgamento vai para cima de você. E rápido, né? Falou assim, ó, não julguei-vos para não ser julgado. Então, quando você não tem pressa para julgar, o julgamento também ele é mais tardio para chegar até você. Isso, se você não julgou, mas você ajudou, é a forma que você vai ser tratado. É assim que o Eterno vai fazer com você. Assim, por exemplo, quantas vezes a gente vê Yosef julgando? Dantire, acusando e sendo vítima, e me aconteceu isso, fizeram isso comigo, me injustiçaram. Quantas vezes que você vê Yosef fazendo isso? Nenhuma vez. Minha avó tinha um desejo, não condena para que você nunca seja. Yosef nunca condenou e ele foi condenado? Na verdade, ele foi condenado? Nenhuma vez. O Eterno livrou ele de todas as vezes. E honrou ele ainda por cima. Então, nós temos que parar com esse negócio de ficar julgando as pessoas. A condenação, ela sempre dizia assim, hoje tu condena. Mas amanhã... A pessoa que tu condena hoje, com um tanto de palavra, com um tanto de medida. Só que amanhã, quando essa condenação voltar de volta aqui, haverá um peso de 7 vezes. Já rendeu. E aí, você está preparado para realmente, para você suportar o peso que você mesmo criou? Não suporta. Ou você está preparado para você sempre aproximando muito mais? Aí você vai aproximar muito mais, vem mais peso ainda para você. Então, o certo é ficar de fora da condenação. Não julgue. Não julgue. A razão deles é mais importante que o conhecimento de Elohim. A leitura equivocada dos fatos. O que é fato? O que é fato para você? Para você é outro fato. Para você é outro fato, para outro fato. Cada um vai ver de uma forma diferente. Eu posso achar que, às vezes, o erro da pessoa foi uma fraqueza, aquela pessoa precisa de ser fortalecida naquela área. Ou pode ser que ela não fez aquilo do jeito que falaram, como foi o caso de Yosef. Então, um fato, ele pode ser visto de várias maneiras. É por isso que você não pode julgar se você não passou por aquilo com todos os detalhes que aquela pessoa viveu aquela situação. Então, a leitura equivocada de fatos é um problema. A palavra tolice em hebraico é ivelet, que vem da palavra ulai, que significa talvez. Ou seja, toda tolice, ela nunca é uma certeza. Ela é um talvez. Aí está cheio de talvez. Então, ulai. Está cheio de talvez aí. Então, talvez ele não fez aquilo que eu vi e aquilo que o outro falou. Talvez não foi daquela forma. Ulai. Talvez. Então, é uma tolice muito grande a pessoa julgar. Os fatos que eles compreendiam era qualquer um menos que aquilo fosse o sonho de Yosef. Para eles, os sonhos eram mentiras baseadas nas intenções tortas e vaidades de Yosef. Você reinaria sobre nós e nos dominaria? Bereshit 37:8. Os sonhos de Yosef se tornar realidade e eles se curvarem diante dele era uma impossibilidade em suas mentes. Mas o fato é que isso estava acontecendo, não na perspectiva dele. Eles não enxergavam isso. Esse não é Yosef. Mas como ele sabe tudo sobre nós e nós não sabemos nada sobre ele, Sefanat Peneach, como sempre pela rua de Elohim, Reuven, o primogênito, conecta o comportamento incomum de Sefanat Peneach e a venda de Yosef. Em Bereshit 42:22, ele disse: não fiz eu a advertência para não pecar contra a criança, e vós não escutastes? Portanto, veja agora, seu sangue é requerido. Mas ele apenas sente que deveria ter tido mais misericórdia, agindo além do limite do julgamento com Yosef. Na medida em que vimos sua angústia sincera quando ele nos implorou, não ouvimos.
em Bereshit 42, 21, o próprio Reuven fala: na medida que vimos sua angústia sincera, quando ele nos implorou e nós não ouvimos. Imagina você sentar na frente de uma pessoa para acusar e você não dá a oportunidade de defesa. Você só acusa. Yosef, nesse momento aqui, em momento de muita angústia, e uma angústia sincera, implorando para eles não fazer aquilo com ele, e eles não ouviram. Então, Yosef, que era o perseguidor, o Redef, de fato era inocente, e eles viraram perseguidores, porque a partir do momento que eles fizeram isso aqui com ele, não ouviram ele, na angústia dele, eles se transformaram em Redef, em perseguidores, em tolos. Eles tinham mais dúvidas do que convicção. Baruch Hashem. No julgamento de Yosef como o Rodef, perseguidor, ele entendeu que eles chegaram a um veredicto justo. Porém, Yosef ficou triste com a angústia que eles causaram a Yaakov. Yosef nunca falou que eles não tinham razão, porque Yosef reconheceu que ele também foi um perseguidor. Por isso que ele nunca quis ir contra, ele nunca quis vingar, porque ele sabia que ele também tinha errado nesse sentido. Reuven entendeu que ele deveria ter agido de maneira diferente, mas para levar esse pensamento até o fim e concluir que talvez eles tivessem tratado Yosef de maneira totalmente injusta, isso ele não pôde fazer. Talvez isso significa que eles, quando desceram ao Egito, tinham a intenção de encontrar Yosef e libertá-lo da escravidão. Isso explica o porquê entraram cada um por uma porta diferente. Eles procuraram por Yosef, o escravo, não por Yosef, o rei. O elemento, talvez, a maioria das pessoas querem servir Elohim e estarem certos em suas opiniões. No caso de Yosef e seus irmãos, estavam convencidos que ao vendê-lo, estavam corretos em seu julgamento. E de fato estavam. Yosef os perseguia em seus relatórios a Yaakov. E um perseguidor é digno de morte. Sendo assim, não agiram com falta de justiça. Ou seja, Yosef nunca tirou a razão deles. E Velet, que vem da palavra ulai, que significa talvez, é o que ocorre com a forma das pessoas julgarem outras pessoas, segundo as informações sem fatos, apenas munidas de relatos de uma parte interessada, mesmo que seja um pensamento positivo. Mesmo que quem acusa, mesmo que quem julga está fazendo, eu vou promover justiça, eu vou fazer aquilo que é certo. Ainda assim, você não sabe, você não tem certeza do que aconteceu de fato. Vemos um exemplo disso com Eliezer, quando pergunta por Abraão para trazer de volta uma esposa para Isaac. Ele diz, ulai, talvez a mulher não queira me seguir. Bereshit 24, verso 5. Eliezer expressou essa dúvida por ter sua própria filha e desejou que ela se casasse com Isaac. Portanto, seu ulai era um desejo ilusório. Uma forma de dúvida insensata é quando alguém se convence de que o improvável pode ser verdadeiro e que sua visão dos fatos sejam equívocos. Os irmãos de Yosef estavam convencidos de que seu julgamento tinha sido não movido por uma imaginação lógica. Então perguntaram, o que é mais? 10 formigas ou um elefante? O que vocês acham que é mais? 10 formigas ou um elefante? O que é mais? Em quantidade existe. Em quantidade, formiga é mais. Em massa. Não, mas não pode ser essa a resposta. Você tem que escolher uma resposta só. Vocês estão dando duas respostas. Isso depende.
Se o elefante estiver morto, as formigas são mais. Não. Mesmo ele morto, ele continua sendo mais do que as formigas. Se você colocar numa balança, qual que vai pesar? Uma balança não é. O elefante é bem maior se pegar no peso. Tá, mas são 10 formigas, mas é um elefante só. Agora, assim, qual é a pergunta? Todarabá. A pergunta ela é objetiva e tem que ser uma resposta objetiva. E vocês têm que dar a resposta correta. O que é mais? 10 formigas ou um elefante? 10 formigas, hein? São quantidade maior. Mais o quê? Mais patas? É volume. Em quantidades, mais formigas. O mais é algo que você não daria conta de carregar. Talvez o mais o quê? Aí sim. Aí o elefante, com certeza. Não, mas são 10 formigas. Não, mas são mais formigas do que elefante. E você tem que carregar o que tem mais quantidade. Quantidade de quê? Vocês, Vai depender dessas formigas. Quantidade de quê? vocês estão vendo que não adianta discutir essa questão, porque ela vai variar de ponto de vista, vocês vão querer resolver de um jeito ou de outro, e vocês não sabem exatamente qual é a situação, a circunstância dessa pergunta, o que é real nessa pergunta, que é objetivo. Um vai pensar que é uma coisa, o outro vai pensar que é outra coisa, o outro vai ter tal motivo, o outro vai ver por tal lado. Não adianta querer discutir isso, não adianta querer dar resposta. O que é mais? 10 formigas ou um elefante? É uma pergunta que não adianta discutir. Não adianta discutir. Todo juiz, quando ele vai julgar um caso, ele tem esse problema. A pessoa chega e fala assim: juiz, vossa misericência. É assim que tem que falar, para ter misericórdia. Vossa misericência. Mistura com excelência, né? Vossa misericência, eu tenho um caso para ti. O que é mais, 10 formigas ou um elefante? O juiz, se ele for muito esperto, ele vai pedir férias. Eu vou tirar férias hoje, é melhor para mim. Está cansado, estressado. Tem coisa que não é questão de você julgar, não é juiz. Não adianta você querer ser juiz, você não vai resolver isso. Uma pessoa vai querer que resolva de um jeito, o outro vai querer que resolva do outro, o outro pensa que é de outro jeito. Cada um vai achar uma forma diferente, uma visão. Você pode entrar num problema seríssimo. Um achou que o elefante estava morto. Teve um que ficou tão desesperado que ele matou o elefante para resolver o problema. Matou o elefante. Se o elefante tivesse morto, Aí, ó, matou o elefante. Acabou com esse elefante. É muito mais fácil você matar 10 formigas do que um elefante, rapaz. O cara matou o elefante. isso depende. Cada um quer fazer uma coisa diferente. Depende. Aonde que as formigas estavam? Aí, tá vendo? Começou. É melhor o juiz tirar férias. Tira férias que é melhor. Olha, o juiz lá de Araguaçu tirou férias. Tá vendo? Não, então, existem coisas na vida que você só vai arrumar uma dor de cabeça e não vai resolver. Não vai resolver. Eu já achava que matar as formigas era melhor. É muito mais fácil matar a formiga que matar um elefante. Mas 10 formigas para comer um elefante, ó. É muito tempo. Ia dar herança para os tataranetos das formigas lá e ele ter carne ainda. 10 formigas vivas valem mais que um elefante morto. Pode ser. Tá discutindo. É muito difícil para uma pessoa aceitar o fato de que seu entendimento e suposições estejam errados. Cada um vai achar que a sua maneira de enxergar, a sua maneira de entender é a certa. Então nós, como israelitas,
nós temos que tirar de nós o ranço, a contaminação, o fermento de juiz. E nós temos que nos evoluir, nós temos que praticar o dom de justo, de ser justo. Baruch Hashem? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma colocação a fazer essa paraxá? Ou podemos encerrar? Shimeon fica para outro dia. No dia lá, que sentaram na mesa, Yosef, ele deixou a mesa no lugar dele ou não sentou lá na mesa? Ele também sentou na mesa para comer junto com eles. Mas no local dele, ele se sentaram. Ele sentou como Safenat Paneia ou como Yosef? Dizem que ele sentou na posição separada, né? Dizem que ele sentou na posição separada. Se ele senta no lugar certo, Ele entregava o ouro. Ele entregava o ouro e é o seguinte, também era o costume dos egípcios não comerem como Estrangeiros. então, mas eles estranharam ele estar comendo com ele naquele dia. Na realidade havia duas mesas. Dizem que era duas mesas. Ele sentou, Sentou na mesa. dizem que ele sentou na mesa separada. Senão ele ia entregar o ouro, né? Ele ia ficar na posição de Yosef. E ainda não era momento, porque Yosef tinha que ser revelado diante de Jacob, para fazer justiça mesmo. Porque Yosef era o justo, não o tzadik, né? Então ele tinha que fazer isso aonde? Diante de Jacob. A ressurreição de Mashiach.